ao vivo agora na internet, no Instagram, no Facebook, vai subir também no YouTube. Estamos aqui numa jornada do conhecimento, estamos lendo provérbios, trazendo um pouco mais de sabedoria para o seu dia a dia. Aqui é Janice Leite quem fala, nós falamos da rádio Belém FM, essa rádio que está aqui dentro da Assembleia de Deus Belém do Pará, essa igreja maravilhosa que fica no bairro Ipiranga, em São José. A gente faz um convite para que você venha conhecer a nossa igreja. E a gente está nessa jornada do conhecimento. Hoje é dia 29, iremos ler Provérbios 29. Estamos desde o dia 1º de novembro nessa jornada do conhecimento, trazendo pílulas de aprendizado para que a gente possa ser um pouco melhor hoje do que fomos ontem. Esse é o nosso convite. Que sejamos esse que vai fazer a diferença, né? O nome do nosso programa se chama ATT. Aprendizado, Transformação e Transbordo. E o convite que eu te faço é que você venha aprender um pouquinho mais. Então hoje eu aprendo, eu transformo quem eu sou e eu vou transbordar na vida das pessoas que eu amo, das pessoas que estão próximas de mim. Janice, como é que é esse negócio de transbordar? Transbordar, amados, não é uma pílula mágica, é uma frequência, né? Eu tenho que ter uma frequência diferente, eu tenho que ter um sorriso diferente, eu tenho que ser uma pessoa que se comporta diferente, porque agora eu sou mais sábia, essa sabedoria vem do céu. Então eu preciso, né, resplandecer o brilho, o olhar, a luz do nosso Senhor Jesus dentro de mim, porque eu já aceitei Ele e eu disse eu quero ser um cristão, e um cristão é um pequeno Cristo. É aquele que vai caminhar segundo os caminhos do nosso Senhor, né? Jesus, quando veio, né, no seu ministério de 3 anos e pouquinho que ele ficou aqui conosco, ele não veio colocar uma placa numa igreja. Ele veio mostrar como devemos ser cristãos, como é que é a vida de um cristão. Ele veio ensinar, né, que a gente tem que ter amor em tudo que faz, que a gente tem que ter justiça. Ele veio reafirmar a lei da Torá, a lei do Antigo Testamento. E ele veio também mostrar para nós como é que devemos agir como pequenos Cristo, como cristãos. Então isso foi, né, o ministério de Jesus, ele veio ensinar. E ele veio, né, muito embora ele fosse Deus, mas fosse homem também, ele veio em carne. Deus entregou seu filho, né, em carne, aquele que sofria, que se cansava, que chorava, que doía também, que doía os pés, que ficava cansado, mas que mostrava o tempo todo, né, o que deveria ser feito para poder atingir mais uma pessoa e salvar mais uma alma. Então esse foi o nosso Jesus, né? E nós estamos nessa jornada da sabedoria, lendo Provérbios, né? Provérbios está no Antigo Testamento, né? Nós temos no Antigo Testamento uma separação de 5 livros, então Provérbios está no Antigo Testamento, né? Ele foi escrito por Moisés, foi escrito por Salomão. Eu estou pensando aqui no Pentateuco e estou falando de Provérbios, né? Mas foi escrito por Salomão há quase 3.000 anos atrás, e essa leitura é uma leitura que nunca se cessa em sabedoria. Então a gente faz aqui um convite, e o convite é o seguinte, que todos os meses, tem um livro que se fala, Salomão, que se chama Salomão, o homem mais sábio de todos os tempos, e ele diz que se você ler Provérbios durante 2 anos, Janice, como assim? Provérbios tem 31 capítulos, então você lê um por dia. Hoje é dia 29, iremos ler Provérbios dia 29, então você lê um por dia, no final do mês tu reinicia no primeiro, porque são muitos os ensinamentos. Então o convite é que a gente leia um por dia. Terminou, reiniciamos por 2 anos, iremos fazer essa leitura. E nesse livro fala que se você fizer essa leitura por 2 anos, você vai ser mais sábio do que a média das pessoas que estão em volta de ti. E se você ler esse livro por 5 anos, você vai ser uma pessoa milionária. Por quê? Porque uma pessoa que tem grande sabedoria, entendimento, vai saber fazer bons negócios, vai saber, né, ter um bom trato com as pessoas, vai ter de verdade as pessoas que importam ao seu lado, vai fazer uma asepsia na vida dela com relação às pessoas que estão próximas, vai ter bom conselheiro, vai ser sábio no falar, vai ser sábio no calar. E essas pessoas que têm essas qualidades, vai acontecer de ter mais recursos financeiros também, porque a prosperidade, né, que é essa que Deus promete também, que a gente tem que ter, né, o melhor do mundo está pronto para nós. O problema é que nós não estamos prontos para esse melhor. Então essa prosperidade que Deus fala
vai chegar na mão daquele que é próximo, que é sábio. Então que sejamos sábios. E esse é o convite que eu faço, que todos os dias sejamos mais sábios do que fomos ontem. Estamos então nessa maratona da sabedoria e vamos começar a ler. Dito isso, falamos do início de tudo aqui do nossa peleja diária aqui, que é buscar mais sabedoria. Vamos iniciar essa leitura, que é uma leitura maravilhosa, né? Vou ler aqui direto da Bíblia para vocês. Vamos lá, dia 29, Provérbios 29. 29:1. Quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente, sem que haja remédio. Quem que é o teimoso, né? Quem que é o teimoso? É aquele que é orgulhoso, que é insensato, que não aceita, né, uma reprimenda, que não aceita, né, um conselho sábio. Ele sempre é aquele, é o do 880. Ah, eu sou assim, não vou mudar. Então, qual é o nosso convite hoje? Que a gente não seja esse do 880, que a gente possa vir buscar nova sabedoria. Então, aqui, né, quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente sem que haja remédio, né? Olha só, é uma promessa. 29:2. Quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, então o povo se lamenta. Quando os justos se multiplicam, né? Como é bom ter ao nosso lado justos. Quem são os justos, né? Os justos são aqueles que são justificados, que andam no caminho do nosso Senhor, né? Então, quando ele se multiplica, o povo se alegra, existe alegria, paz, prosperidade, né? Quando tem muitos justos próximo um do outro. E quando o ímpio domina, então o povo se lamenta, né? Por quê? Porque onde há o ímpio, há o sofrimento, a injustiça, a lamentação. Então é simples, que sejamos sempre justos, né? Justos é usar também a balança de cuidado do nosso Senhor, né? Que sejamos justos nas decisões, justos em casa. Justo não é só fazer justiça, é caminhar no caminho de Deus. 3. Quem ama a sabedoria alegra o seu pai, mas o companheiro da prostituta desperdiça seus bens. Quem ama a sabedoria, né? Imagine, a gente, né, ama a sabedoria, a gente vai alegrar nosso pai carnal, nosso pai celestial, vai alegrar nosso pai, mas o companheiro da prostituta. E aqui, quando a gente lê prostituta, a gente não lê só como pessoa, mulher, né, que acaba vendendo seu corpo aqui, criando situações desagradáveis, mas a gente lê como comportamento destrutivo. Né? Então, mas quem é companheiro de um comportamento destrutivo desperdiça os seus bens, né? Então, quem tem relações ilícitas, né? Quem anda gastando, e aí a gente pergunta, onde é que você anda gastando a sua energia, né? Quem é um companheiro de um comportamento destrutivo anda gastando sua energia em coisas que não deveria estar gastando. Então, o convite aqui é no que você está gastando sua energia, onde você está gastando seu tempo, o que você está fazendo da sua vida, né, de todos os recursos que Deus dá todos os dias para a gente. Então, vamos pensar, porque a gente tem que pensar assim, ó, tudo que Provérbios, a gente vê que repete-se muitas coisas, mas por quê? Porque é importante, porque nós precisamos reafirmar, acender na nossa cabeça, porque às vezes eu leio um dia e não entendo, mas no outro dia é a mesma coisa que eu li no dia anterior, né, escrito de forma diferente, aí eu entendo. Então precisamos acessar as pessoas e aí pela repetição a gente vai firmar o entendimento. 4. O rei justo traz estabilidade ao país, mas o amigo de impostos o leva à ruína, né? O rei justo, né, vai ter um comportamento reto, vai trazer alegria, estabilidade, mas aquele que é amigo do imposto, quem que é o amigo do imposto, né? É aquele que utiliza da usura, quer trazer, né, quer mais do que precisa. E esse seria um outro, né, uma pessoa que impõe, né, uns pedágios para tudo na vida. Tudo que ele entrega cobrando algo. Então a gente tem que entender que o amigo do imposto leva à ruína. Esse que sempre busca as coisas com um retorno para si mesmo, vai levar à ruína. Então a gente tem que ver que às vezes a gente tem pessoas assim, não é só os líderes, mas pessoas próximas da gente, que sempre está trocando, fazendo uma troca. Ah, eu até te dou isso, mas eu quero isso. Essa pessoa não é uma pessoa boa de coração. Então a gente tem que entender, fazer as associações limitadas. Eu digo que eu vivo uma vida com associações limitadas. O que é isso? A gente não pode, né, viver numa bolha. Então a gente tem gente de todo jeito na nossa volta. Então a gente às vezes tem que falar com o tolo, com o ímpio, com o insensato.
Às vezes a gente tem que falar mais, de uma forma mais tola, para que ele possa me entender, mas isso não quer dizer que eu vou me tornar. Então a gente tem que fazer associação limitada. Eu converso com todas as pessoas que estão próximas de mim, não importa se ele é rei, se ele é escravo, se ele é líder, se ele é liderado. Por quê? Porque eu entro na mesma frequência dele, converso com ele, mas aquilo que eu sou não muda com essa conversa. A menos que ele tenha algo para me adicionar. Então a gente faz associações limitadas, conversamos com todos, mas não deixamos aquilo tudo nos contaminar. Nós precisamos fazer isso, né? 5. Quem lisonjeia o seu próximo está armando uma rede para os seus pés. A lisonja, gente, se ela é verdadeira, se ela é adequada, né, ela é bacana, é um reconhecimento, né? Mas que quem está o tempo todo, né, elogiando muito, o elogio é um anzol, eu falo, o elogio é um anzol, então a gente tem que cuidar que tipo de anzol que as pessoas estão jogando. Às vezes as pessoas elogiam muito a gente né, para buscar alguma coisa, então que tenhamos essa sensibilidade, né, aqui. Quem lisonjeia o seu próximo está armando uma rede para os seus pés. Então, vamos ter atenção a qual anzol a gente está, né? Que a gente não se importe, né, em ser validado o tempo todo, né? A gente tem que... os nossos frutos reais é que valem, não é a palavra de uma pessoa, aquela... não, né, todo tempo eu preciso ser validado. Você não precisa ser validado o tempo todo, você precisa ser validado pelo nosso Senhor Jesus, tendo os bons frutos da tua obra, não das pessoas o tempo todo te falarem, reconhecendo o que você faz. Então, que a gente seja esse que tranquilize o coração e entenda que a gente não precisa que reconheça, que o homem reconheça o tempo todo o que a gente faz, né? O nosso resultado, o nosso fruto é que importa. 6. Na transgressão do homem mau há uma armadilha, mas o justo canta e se alegra, né? A transgressão do homem mau, né? O homem mau, que é o ímpio, ele é escravo das suas escolhas. Né? Então aqui, ó, na transgressão do homem mau é uma armadilha para ele próprio, para os que estão próximos e para ele próprio. Então ele é escravo das escolhas dele, né? E o justo canta e se alegra, né? O justo tem uma emoção positiva, ele canta e se alegra, ele está sempre feliz, ele sabe que mesmo com os desafios que o nosso Senhor coloca na nossa frente, que todos esses desafios são para melhorar, né, o nosso intelecto, para melhorar quem somos, para lapidar, né, quem somos. Então a gente sempre está alegre. 7. O justo se interessa pelo direito dos pobres, mas o ímpio não se importa com isso, né? Isso é bem claro, o justo não se importa com nada. Opa, o justo se importa com tudo, o ímpio é que não se importa com nada. Opa. Então o justo, ele sempre, né? O justo se interessa pelo direito dos pobres, por aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. E um ímpio não se importa com nada disso, ele se importa só com o bem-estar próprio. O ímpio, ele só quer saber do seu próprio bem, ele só se preocupa com aquilo que vai... com aquilo que vai, né, com seu próprio umbigo, só com seu interesse próprio. Se não tem um resultado próprio, ele não se importa. Então, esse é o ímpio, né? 8. Os zombadores alvoroçam a cidade, mas os sábios acalmam os ânimos. Quem são os zombadores, né? Nós temos os sensatos, temos os zombadores, temos os tolos, os ingênuos. Os zombadores são aqueles que não aceitam, né, as regras do nosso Senhor, que eles zombam de Deus, eles são, eu acredito, até pior do que o ímpio. Então aqui está falando, os zombadores alvoroçam a cidade, eles fazem confusão, né? E os sábios acalmam os ânimos. Então que a gente seja sábio o tempo todo para sempre estar apaziguando, né, as coisas, não colocando mais lenha na fogueira. 9. Se o sábio discute com um insensato, quer este se enfureça, quer se ria, não haverá descanso. Olha só. Se o sábio discute com o insensato, quer este se enfureça, quer este ria, não haverá descanso. A gente tem que aqui pensar que a gente não pode discutir. Olá, Elise, diaconisa dessa igreja. Seja bem-vinda à leitura de Provérbios. Então,
Aqui está dizendo, né? Qual é o conselho da sabedoria? Que a gente não discuta com um insensato, né? Porque o insensato, ele tem um potencial de mudança muito baixo, ele não quer aprender, ele na verdade ele não quer nem entender o ordenamento de Deus. Então, aqui está dizendo o conselho da sabedoria: não discuta com uma pessoa insensata. 10. Os homens sanguinários odeiam o íntegro, mas os retos procuram o seu bem. Né? Aqui está o homem sanguinário e o reto. Aqui está, né, um paralelo, um conflito do bem e do mal, né? O mal o mal sempre ele pensa, né, na parte negativa das coisas, do que vou fazer, né, para acabar, destruir, né? Os homens sanguinários odeiam o íntegro, e o íntegro é aquele que está no caminho do nosso Senhor. Por quê? Por que ele odeia o íntegro, Janice? Porque o íntegro vai confrontar diretamente até com a sua resposta, com o seu jeito de viver, aquilo que o mal, que o homem sanguinário está fazendo. Então ele está sendo confrontado até pelo comportamento do íntegro, né? Então é isso que está falando aqui. Aqui tem uma presença de oposição, né? E a gente tem uma pergunta: será que a gente está aqui no caminho certo? Será que eu estou no caminho reto? Né? Então que a gente começa a fazer essas nossas perguntas para nós mesmos, essa conferência, para que a gente saiba se está no caminho certo ou não. 11. O tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio a domina e reprime. Gente, isso aqui é muito sério. O tolo derrama toda a sua ira. O tolo não tem o quê? Não tem domínio próprio, né? Ele derrama sua ira, mas o sábio a domina e a reprime, né? Acho que a parte mais difícil hoje de nós vivermos perante o ordenamento de Deus é o domínio próprio. Então aqui está dizendo que o tolo não tem o domínio próprio, né? Ele derrama toda a ira, mas o sábio domina e repreende. Então que sejamos esse sábio, que quando, né, não é pecado irar-se, pecado é dormir com essa ira dentro de si. O que quer dizer dormir? É só deitar e dormir? Não, é ficar um longo tempo com o coração irado, turvando aquilo que tu conhece, que tu sente. E quando você está com o coração mais turvado, mais, né, intoxicado, que você está lá escutando aquelas vozes que não é do nosso Senhor, você pode começar a agir da forma errada. Então isso é pecado, você continuar por longo tempo com seu coração turvado. Então aqui está falando: o sábio domina a sua ira, né, e a reprime. Que sejamos sábios, vamos declarar: eu sou sábia. A partir de hoje, se eu não souber como fazer, eu vou simplesmente fechar a minha boca e não vou derramar a minha ira. Não é fácil, mas é um exercício. Eu passei por um tempo agora com esse exercício. Então, minha comissão técnica está aqui me ajudando. Ai, Efésios 4:26, eu não tenho tempo, mas vamos lá ler. Eu adoro Efésios. Gente, tem muitas chances de nós começarmos a ler Efésios, né? Não se ponha o sol sobre a sua ira, diz lá, 4:26. É do que eu estava falando, eu até tinha escrito aqui, mas eu não ia ler, mas agora nós vamos. 4:26, diz assim, Efésios: fiquem irados e não pequem, não deixe que o sol se ponha sobre sua ira, né? Nem deem lugar ao diabo. Olha só, cheguei a me arrepiar, não dá lugar ao diabo, minha gente. Sabe por quê? Vamos entender, eu fui entender o que queria dizer isso. Mas como assim, Janice? Será que eu não posso dormir com ira? Por quê? Mas não é o dormir, é ficar tempo suficiente com a ira no seu coração, que vai turvar quem você é. E quando a gente está irado e está aqui, ó, dando lugar a Satanás, ao diabo, a Bíblia está falando, ó, nem deem lugar ao diabo. E aí quem dá lugar ao diabo vai começar a cometer iniquidades e vai sair da bênção. Então é isso que está falando, né? Que não sejamos meu Jesus, que forte isso. Eu adoro Efésios. Efésios é o livro da armadura. Abrindo um parênteses, assim, é o livro da armadura. É onde a gente vai aprender aqui a como usar as ferramentas que Deus nos deu para a gente de verdade estar pronto para esse mundo, né? E eu não sei se não é isso que nós vamos ler a partir de semana que vem. Ainda estou aqui em oração. Vamos lá, vamos ver. 29:12. Se um governador dá atenção às palavras mentirosas, todos os seus servos virão a ser perversos. Por quê, gente?
A gente tem que ter cuidado, o governador aqui é um cargo de liderança, né? E nós também somos líderes da nossa casa. Então, tudo aquilo que um líder faz, os seguidores vão repetir. Então, a gente é líder da nossa família, o pastor é líder da igreja, né? Quem está na frente dos ministérios também, a professora é líder da sua sala, da sala dos alunos. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque quando a gente dá palavras, né, dá atenção a palavras mentirosas, ou sai, né, do foco da verdade, ou sai da balança da equidade do nosso Senhor, todos os que vão seguir pelo mesmo caminho, né? Não tem aquela história das crianças, por exemplo, elas vão para o colégio, a professora fala uma coisa, mesmo que a mãe e a família pensem diferente, é difícil de nós desconstruirmos aquilo que a professora falou para o nosso filho. Passei muito por isso. Lá em casa a gente, né, tem os conceitos, a Sofia ia para o colégio, voltava um conceito diferente, para eu desconstruir o conceito da professora não era fácil e às vezes eu não conseguia. Por quê? E aqui está a resposta. Se um governador dá atenção a palavras mentirosas, todos os excessos virão a ser perversos, né? Então a gente tem o poder da palavra e a gente tem que cuidar, porque a gente de verdade vai instruir, isso vai gravar na cabeça dos pequenos, dos outros, dos maiores. Então a gente tem que ter esse cuidado. 13. O pobre e o opressor têm algo em comum. É o Senhor que dá luz aos olhos de ambos. Aqui está falando o pobre, que é a pessoa que está na situação de vulnerabilidade, e o opressor, que é a liderança, que é na verdade o governo. Então aqui está colocando dois extremos de uma mesma sociedade. Tanto os pobres, né, tanto o servo como o rei, está dizendo aqui, tem algo em comum. É o Senhor que dá luz aos seus olhos. É o Senhor que dá todos os dias, né, mais um dia, é o Senhor que traz a luz, é o Senhor que dá a possibilidade, todos nós acordamos com a mesma possibilidade, a diferença que temos de um para outro é o que fazemos e o quanto estamos prontos, né? Qual é o convite aqui? Janice, por que tem pessoas que têm mais, tem pessoas que têm menos, porque o que muda, né? A bênção vai sempre alcançar as pessoas no caminho reto. Não deitado, não longe do caminho. Então a gente tem que ser diligente. Então o que acontece quando uma pessoa tem mais conhecimento, que está mais preparo? Ele alcança melhores conexões e aí tem um resultado melhor. Então nós temos que ter atenção a isso. A gente tem que estar sempre preparado. Nós temos um universo, nós temos o nosso Pai, né? O dono da prata, o dono do ouro, o Senhor dos exércitos, o médico dos médicos, que tudo pode. E nós somos o quê? Filho desse. Então nós somos co-herdeiro de Jesus. Então tudo nós podemos se estivermos habilitados a fazer. Então nós temos que pensar assim, Deus só vai nos dar aquela melhor possibilidade, né, uma melhor possibilidade até de ganhos, de coisas materiais, se estivermos prontos, se aquilo não for turvar o nosso coração, porque às vezes a gente recebe algo e a gente não está pronto, nosso coração não está pronto, e talvez a gente vá turvar o nosso coração. E Deus sente o cheiro do nosso coração de longe, então a gente precisa estar pronto emocionalmente, psicologicamente, para receber as bênçãos do nosso Senhor. E para isso a gente tem que estar o tempo todo com sabedoria, né? Para a gente poder lidar com tudo isso. É isso que está dizendo aqui. 14. Ai, meu Deus, olha como passa rápido o tempo. O rei que julga os pobres segundo a verdade firmará seu trono para sempre, né? Isso é bem claro, né? Sempre a partir da verdade, né? O rei, o líder, aqui está falando muito de liderança. A liderança tem que governar, liderar pelo exemplo, né? Não tem que ser uma liderança que oprima, tem que ser uma liderança pela verdade. E aí firmará o trono para sempre, né? Porque quem que não quer ter uma liderança que seja harmônica, que lidere pelo exemplo, né? É isso que teremos que ser até em casa. Nós somos líderes da nossa casa, precisamos liderar pelo exemplo. 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma e envergonha sua mãe. Meu Jesus, né? O que a gente tem que falar, né, sobre isso? A vara é amiga do tolo, né? Então que a gente possa educar nossas crianças para que elas de verdade, né, sejam não a vergonha da sua mãe, mas que seja orgulho do seu pai, da sua mãe, né? Lá em Provérbios 22:6 fala, ensina a criança o caminho que ela deve andar e quando for grande não se perderá. Fala lá, 22, né? 22:6.
Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velha ela não se desviará dele, né? Então aqui tá falando e tá dizendo, né? E isso, a disciplina é importante, gente. As crianças que a gente vê muitas crianças mal educadas e a culpa nem é da criança, a culpa é do pai. Então a gente tem que ter a alta responsabilidade para verificar. Poxa, eu não tô fazendo o meu papel. Às vezes a gente fica com as crianças e a gente não dá um tempo de qualidade. Às vezes, já aconteceu um tempo atrás, eu e Sofia ficamos 5 horas. Eu vou falar isso para mostrar para vocês que a gente está em processo. Eu estou aqui com vocês aprendendo essa jornada, nós estamos juntos de mão dada. Teve um dia que eu e Sofia ficamos 5 horas. Ai, vocês vão ficar chocados. 5 horas na mesma sala, cada um num celular, fazendo coisas diferentes. Tem sentido você perder 5 horas da tua vida do lado da sua filha e perdendo tempo de vida com outras coisas que não seja um conhecimento ou um tempo de qualidade com o filho? Estou aqui falando do meu depoimento, mas eu tenho certeza que se vocês sabem como é que vocês vão chegar a essa verificação, olhando o tempo de uso do celular nas redes. Vai lá, cada celular tem um tempo de uso. Olha quanto tempo você ficou no Instagram, quanto tempo você ficou no Facebook, no YouTube. E aí vocês vão ter essa realidade. E quem conhece, né? E a verdade nos libertará. Então, a gente precisa ter essa conferência. E aí eu disse para ela, filha, meu Deus, eu fiquei nessas 5 horas, eu conversei com a minha mãe numa ligação, conversei com outras pessoas numa ligação de vídeo, conversei com a minha família, fiquei na internet, fiz post, fiz um monte de coisa, e a Sofia estava do meu lado, na rede, olhando, né, consumindo conteúdo que sabe lá Deus o que era. Então, assim, a gente tem que ser esse que vigia, né, que não entrega a criança a si mesma, que a gente direcione os nossos filhos. É isso que está falando. Nós não podemos deixar as crianças. Gente, a criança precisa de disciplina, ela anseia por isso. Então, que sejamos esses pais diligentes, que a gente faça o nosso. Né? E tem outra coisa: tudo que é grande demanda de tempo e dedicação. Então, se eu vou plantar uma árvore, eu plantei uma árvore, coloquei uma semente lá, vai levar anos para ela crescer. Eu vou precisar adubar, vou precisar colocar água, pelo menos água. Se eu não for adubar, eu tenho que colocar, dar as condições certas, cuidar para as formigas não comerem as folhinhas, eu tenho que estar dando uma olhada. Não é do dia para a noite que eu abro a minha janela e a árvore está com 2 metros de altura, tem um tempo. Então, assim, é o nosso filho, a gente quer que o filho seja o melhor, que tenha um bom emprego, que tenha uma boa família, mas a gente não ensina, não para ensinar. Ele é a nossa árvore, vamos aqui ser responsáveis pelos nossos filhos. O colégio não deve ensinar nada, o colégio deve edificar matérias, coisas que não é a casa que ensina. Então, não é a professora que tem que ensinar teu filho os bons costumes, o respeito, né? A gente vê cada criança mal educada. Meu Jesus, a gente tem que pensar nisso. Quem somos? Quais somos, né? Qual é o pai? Qual é o pai que eu sou? Qual é a mãe que eu sou? O que eu estou fazendo? O que eu não estou fazendo? Então, que a gente não peque pela falta dessa vigilância. 16. Quando os ímpios se multiplicam, multipliquem suas transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Só com teus olhos virá... Né, aqui em Salmos 91, diz, só com teus olhos contemplará a ruína dos justos, no que não seja com o seu coração. 17. Corrige o seu filho e você terá descanso. Ele será um prazer para a sua alma. Tá aqui, já falamos, né? Vamos corrigir as crianças, fazer o que tem que ser feito, né? Vamos colocar ela no caminho. 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O que é profecia aqui, né? A profecia é uma direção de futuro, é uma visão de futuro. Então, aqui está dizendo, não havendo profecia, não havendo uma visão de futuro, né? Se acaba uma esperança, né? O povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Que guarda a lei aonde? Que lei, Janice? A lei do nosso Senhor, as escrituras. E guarda aonde? Guarda na nossa mente, no nosso coração. Lá no começo do Provérbios diz, se você guardar a minha lei, sabedoria está falando, né? Se você escrever ela na tábua do seu coração, você terá dias longínquos e paz. E é o que nós queremos, né? Então, aqui está falando... Não havendo profecia, o povo se corrompe. Aqui me veio de falar um negócio. Nós vamos daqui a pouco, né? Daqui a 2 dias, a gente vai falar da mulher de Provérbios. E vamos falar um pouquinho sobre a mulher que é submissa ao seu marido, né? E o que é ser submissa, Janice? É ser sob a mesma missão do meu marido.
não é estar abaixo do meu marido. Eu sou uma auxiliadora idônea. Então, maridos, aqui está dizendo, não havendo profecia, que a visão de futuro, o povo se corrompe. Se o marido não tem uma visão de futuro, como é que a sua casa vai andar? Então, nós vamos começar a falar um pouco sobre isso. Nós precisamos, agora está no final do ano, e eu vou ficar um pouquinho nesse tema que eu acho importante, e as pessoas costumam passar de ano a ano e não planejarem as suas vidas, né? A gente não tem que ser orgulhoso e dizer, eu tenho plena atitude, pleno conhecimento do que eu vou fazer amanhã, porque amanhã a gente nem sabe se vai estar vivo, mas a gente precisa planejar aquilo que iremos fazer se Deus nos abençoar com mais um dia. Então, nós precisamos fazer, agora que estamos no final do ano, uma conferência de como foi a nossa vida. Nossa, se a tua vida assim faltou, né, se a tua família não está andando nos bons caminhos, se teu filho, né, não está bem educado do jeito que você queria, se o colégio dele não foi bom, se o teu trabalho não está bom, precisamos avaliar, ver que erramos, reconhecer, isso se chama autorresponsabilidade, vermos que estamos errando em algumas coisas, conferir no que estamos errando e fazer uma estratégia para o ano que vem. E aí, os maridos que são os sacerdotes dos lares, a gente precisa, maridos, que vocês tenham uma missão, senão como é que a tua mulher vai te seguir? E o que é a missão? Será que a missão é só conquistar uma casa na praia? Também pode ser, né? Faz parte, né, de um casal com uma vida boa e feliz, que a gente tenha, né, essa busca das coisas, né, dos bens materiais em casal também. Mas qual é a missão? É ter uma vida regrada, né? Dias longos nessa terra, com a minha esposa, com meu marido, com meu filho, com meus netos. Então temos que olhar para o futuro, pintando essa bonita obra. Nós temos que olhar para o futuro e dizer, eu quero uma boa casa, eu quero bons filhos, eu quero uma vida regrada na palavra do meu Senhor. Mas e aí? Tá, eu já sei o que eu quero. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso mudar a minha fonte da sabedoria para algo que me traga mais prosperidade dentro de casa, com os meus e também financeiramente. Então, eu preciso fazer uma higienização. Só que eu preciso saber onde eu estou hoje, eu preciso ter essa consciência. Quem sou, onde estou e qual é o resultado que eu estou tendo. Então, né, tô lá à deriva no meio do mar. Se eu conseguir pelo rádio pedir socorro, a primeira coisa que eles vão me perguntar onde é que você está. E aí, como é que eu vou dizer, eu estou no meio do mar, eu não sei. Como é que eles vão me salvar, né? O perímetro é muito grande para eles me buscarem. Então, amados, quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Precisamos saber quem somos e aonde queremos chegar e quem queremos ser. E aí trilhar esse caminho. Então tá chegando o final do ano, eu vou começar a falar sobre isso. Me veio aqui no coração, vou começar a falar sobre isso a partir de hoje. Quem queremos ser em 2025? E o que precisamos mudar? Quais são as conexões que eu tenho que romper? Quem são as pessoas que eu devo parar de ouvir e quais são aquelas que eu devo iniciar a ouvir? Quem são as pessoas que eu devo acabar com o relacionamento de verdade? Qual é o pacote de lixo que eu estou carregando nas minhas costas que eu tenho que largar? Vou começar a falar sobre isso. É importante, gente, a gente começar um novo ano com novas expectativas, mas nós temos que aprender a largar o que temos. Nosso jugo tem que ser suave, porque ele é dividido com o nosso Senhor. Nós não podemos ficar com essas coisas antigas nas nossas costas. Vou começar a falar sobre isso, mas vou parar agora para continuar meu Provérbios. Mas tá aí o que eu vou falar esse final de ano. O que temos que fazer para ser uma nova pessoa em 2025? É essa palavra, vou estudar para vocês, para nós. 19. O servo não se emendará com palavras, porque mesmo que entenda, não obedecerá. Aqui está falando que o servo, né? O servo que seria a pessoa que está um pouco mais distante do nosso conhecimento, não é apenas com palavras, né, que ele vai melhorar, porque ele até pode saber, mas ele não vai aplicar. Então aqui a gente tem que usar um outro fruto do Espírito, né, que é a longanimidade, né? Que é isso, gente? É paciência. Né? Nós até vamos falar com o servo, com aquele que tem menos conhecimento, e a gente tem que falar 1, 2, 3, 10, 15, 20 e continuar falando e orando para que abra o seu entendimento, porque tem que sair da esfera do ouvir e entrar na esfera do fazer.
Então, aqui está falando, o servo não se medirá com palavras, porque mesmo que entenda, ele não obedecerá, ele não fará. Então, que não sejamos esse. 20. Você viu alguém que é precipitado em falar? Há mais esperança para um tolo do que para ele, né? A gente não pode ser precipitado. Quantas vezes eu pequei na minha vida porque a minha boca foi muito veloz, mais veloz do que a minha cabeça. E a palavra falada é como uma flecha, né? Eu costumo dizer para a Sofia, e ela usa isso com as amigas, é muito bonitinho. Quem está aqui me vendo vai ver o que eu vou fazer. Imagine uma tábua, vamos aqui tentar, pessoal do rádio, entender o que eu estou falando. Uma tábua, aqui aquela bolacha, né, que a gente fala, aquele pedaço de madeira. Vamos imaginar um pedaço de madeira. Aí eu tenho um prego na mão e tenho um martelo. Se eu colocar esse pedaço de madeira aqui, eu vou pregar o prego na madeira, vou pregar 5 pregos nessa madeira. Minha madeira, vou erguer ela e aí vou ter 5 pregos. Se eu pego um martelo, o próprio martelo, e tiro os pregos, não vai ter mais pregos na minha madeira, mas a minha madeira vai estar toda furada. Assim é a palavra que é falada, que é desferida sem pensar. Ela vai deixar sinais. Mesmo que eu peça desculpa, eu preciso, né, que eu me redima perante o nosso Senhor e a pessoa que eu feri. A palavra, depois de disparada, é como se eu quebrasse um cristal. Então, nós temos que ter esse cuidado com as palavras. E aqui está, né, que aquele que é precipitado em falar tem menos esperança do que um tolo. Então, que não sejamos esse, né? 21. Se alguém mimar o escravo desde a infância, por fim, ele vai querer ser filho, né? Se alguém mimar o escravo é que não está dentro, né? Ele está lá para servir ainda, porque ele não tem a cabeça de rei, ele não tem ainda o pensamento. Mas se eu mimar, o que é mimar? É fazer com que ele não passe pelo processo da sabedoria, é querer comprar ele. É assim, ó, o escravo pode ser nessa situação o nosso filho. Não vamos pensar, mas meu filho não é escravo, mas aquela pessoa que em vez de eu ensinar ele a conquistar as coisas, eu só dou os presentes e não ensino nada. Aquele pai, que é um pai que está aqui, que não está sábio, às vezes dá presentes para não dar atenção, né? Já vi isso e já fiz isso. Então, não tinha o tempo de qualidade, dava um presente. Presente não substitui o teu tempo de qualidade. Então, aqui está dizendo que pode parecer ser filho esse escravo, né? Mas ele não é filho. E pode parecer que está sendo você um pai, mas você não está sendo pai só dando um presente no lugar da atenção, de qualidade, de tempo de qualidade para o filho. É isso que está falando, é bem sério, né? Gente, tem tanta coisa para se falar em cada versículo, que mesmo que eu ficasse só minha horinha aqui, eu não daria conta, e tem tanta coisa para falar, mas não dá. Mas vai ter um livro sobre isso aqui, que vocês vão poder aprofundar. Eu estou aprofundando o entendimento, e eu ainda assim, depois desse livro escrito, eu tenho certeza que vai ter muitas outras coisas que eu poderia falar e escrever no livro. 22. A pessoa colérica provoca discórdias, e quem facilmente fica irado multiplica as transgressões. O colérico é aquele que é explosivo, o irado, né? Então ele provoca sempre discórdias, é aquele que não tem a boca comedida, ele não é sábio. O sábio é aquele que tem a cabeça no céu, que tem a boca comedida e o espírito sereno. Então o colérico não é esse. E quem facilmente fica irado multiplica as transgressões, né? Um pecado leva a outro, né? Uma palavra amaldiçoada leva a outra. Então temos que ter cuidado com aquilo que falamos. 23. O orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá a honra, né? Aqui está falando, e a humildade é um dos pilares da sabedoria. Eu preciso ser humilde, que, né, não tem como eu ser sábio se eu não for humilde. Humilde é aquele que vai dizer eu errei, me desculpa. Humilde é aquele que vai querer escutar, que vai querer aprender mais. Então o humilde será honrado, porque a honra, ela vem da humildade das pessoas. O humilde é aquele que vai estar sempre presente e sempre aberto a saber mais, aquele que é gostoso de falar, aquele que sempre vai estar dentro de qualquer roda e vai escutar e vai saber transbordar a sabedoria. Então a gente tem que ser esse e não o orgulhoso, né? 24. Quem tem parte com o ladrão odeia a própria alma. Mesmo ouvindo a maldição, permanece calado, né? Quem tem parte com o ladrão é quem é cúmplice. Um ladrão vai roubar, vai destruir. Quem que é esse, né? Quem que vem para roubar, destruir e matar, né? Então, quem tem parte com o ladrão tem parte com
Satanás, vamos ler aqui, quem é cúmplice dele odeia a própria alma, claro, não está no caminho reto, meu Senhor. Mas mesmo ouvindo a maldição, permanece calado, né? Ouve a maldição, ouve a transgressão e está cúmplice porque ele não fala nada, ele fica calado. Meu Jesus, que sério isso aqui. Quem tem medo dos outros cai numa armadilha, mas o que confia no nosso Senhor estará seguro. Provérbios 3:25 fala, confia no Senhor, né, de todo o seu coração. Bom dia, Dona Maria. O sol já amanheceu na cidade de Lages, na Princesa da Serra. Olha só, estamos lendo para Provérbios 29. Quem tem parte com o ladrão vem para matar, roubar e destruir, a gente já sabe quem é cúmplice dele, odeia a própria alma, claro, está servindo ao ser errado, mas mesmo ouvindo a maldição, permanece calado, mesmo que eu não seja cúmplice, mas se eu ouvir o que está fazendo de mal e permanecer calado, eu estou sendo cúmplice, então não sejamos esse. 26. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas a justiça do Senhor vem para todos. O favor daquele que governa é tentar buscar privilégios por estar próximo das pessoas, dos líderes, né? Então, tentar usar, né, de uma situação que vai te trazer vantagem. Então, olha só, mas a justiça do Senhor vem para todos. Deus vê tudo, é onipotente, onipresente, onisciente. Ele escuta aquilo que você fala, escuta aquilo que os outros falam também. Então, não pense que você vai achar que tem favor daquele que governa e estará bem se você não está fazendo a coisa certa, porque Deus tudo vê e a justiça de Deus ela é reta para todos, vem para todos. 27. Para os justos, a pessoa iníqua é abominável e o reto no seu caminho é abominação para o ímpio. Então, o que está dizendo? Né? Para o justo, o ímpio é abominável e para o reto, para o justo, a pessoa que é ímpia é abominável e, ao contrário, também para o ímpio, o reto é abominável. Então, na verdade, não se mistura, né? A gente vê lá na junção dos rios com o mar, lá no Rio Solimões, né? Que as águas não se juntam, a água salgada e a água doce fica lá separada. Então o ímpio e o reto, eles não vão estar no mesmo lugar, porque vai acontecer uma coisa muito incrível. Ou o ímpio vai deixar de ser ímpio e vai virar justo e reto, ou o reto vai se corromper nesse mundo e vai virar ímpio. Então que sejamos aqueles que sabemos escolher as pessoas certas. Olha quem tá comigo, Blumenau, Diego. Oh, querido, você é tão amado por mim, tu sabe quanto eu amo você. Coisa linda ter você aqui. A minha família sempre vai me desestruturar emocionalmente, né? Tem dia que eu choro 10 minutos aqui na rede. Amo demais você, a tua família, Diego. Você é um menino muito abençoado. Eu sei da tua sede que você tem pela palavra de Deus, mas você vai ter que buscar, tá? A palavra e o entendimento está em todo lugar. Você vai ter que buscar. Você é o sacerdote da tua família. Nós falamos sobre isso, sobre sacerdote. A gente vai falar mais amanhã e depois. Você é quem tem que levar essa lei para dentro da tua casa e ajustar o caminho dos teus pequeninos. É você que tem que fazer isso. Então, e é onde você vai buscar na palavra do nosso Senhor. Então, você vai ter que buscar um aconselhamento para você seguir um caminho reto, para você derramar as bênçãos na tua família. Porque nós, quando temos filhos, a gente tem uma responsabilidade. E tá na hora de você assumir a tua responsabilidade. Eu sento do teu lado, eu vejo que tu tem sede. Eu não consigo daqui. Eu consigo se você me acompanhar, te passar algumas coisas. Mas vai buscar. Tu tem uma princesa do nosso Senhor lá na tua casa e tu tem um príncipe. Você tem que ensinar esse menino a ser um varão, a ser um homem correto, um sacerdote de Deus dentro da casa dele, quando ele tiver a família dele. E tem que ensinar a tua princesa Laís a ser uma princesa do nosso Senhor, buscando os caminhos retos, entendendo o que de verdade importa. Vai acontecer, busca isso, busca de verdade. Amados, 8h29. Eu vou fazer uma oração agora e depois eu vou continuar na rádio. Nós estamos aqui na Rádio Belém FM, é uma rádio web. Na link da minha bio tem aqui como você baixar para os aplicativos Android, iOS, o computador, a maneira de como você acessar a rádio. Na rádio a gente tem uma programação um pouquinho mais extensa. Eu começo às 7h30, eu dou os recados, falo umas coisas e eu venho para a internet. E agora eu encerro com uma oração aqui, mas eu continuo na rádio, falo um pouquinho, a gente tem as vinhetas de um programa. O programa de rádio é um programa mais aberto, né? E aqui na rede eu faço só essa parte da palavra com vocês. A gente está nessa jornada do conhecimento, falando de provérbios.
E não tem como a gente ter uma vida diferente se a gente não tem um novo conhecimento na nossa vida. E esse é o convite que eu faço para vocês para 2025. Ter novos. Vou encerrar aqui. Tranquiliza o teu espírito onde você está. Dá uma respirada bem funda aí. Quando a gente respira profundo, a gente coloca mais ar no nosso cérebro, a gente provoca aqui uma sensação de alívio e de foco. Pai amado, Pai querido, estamos aqui diante de Ti, Senhor, te dando glória, te dando graça, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor sempre nos ouve, porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade de termos um conhecimento que vem da Tua fonte, Pai. Estamos entregando o início do nosso dia, Senhor, felizes e contentes, porque temos um direcionamento, Senhor. Queremos entregar nossa casa, queremos entregar nosso dia, nossa família, nossa saúde, a nossa força de trabalho a Ti, Pai. Senhor, o Senhor conhece cada um que esteve presente nessa live, o Senhor conhece cada um que vai assistir, o Senhor que sabe para quem que o Senhor vai entregar isso, e que essa mensagem chegue no coração de cada um, que nunca seja aquilo que a Janice for falar, mas que seja a palavra do nosso Senhor que chegue, que mude, que transforme, que transborde na vida de cada um que está ouvindo agora, Pai. Senhor, a gente lhe entrega esse sábado, e que não seja um sextou, mas seja eu estou aqui, Senhor, para uma nova segunda-feira. Que não seja um dia de eu largar, mas que seja um dia de eu pegar. Que hoje não seja uma sexta-feira, mas que seja uma segunda na cabeça de cada um. E segunda é dia de trabalhar, de ser litigante, de ser aquele que vai fazer o que tem que ser feito para melhorar a sua vida e a vida da sua família. Que sejamos esses que somos aqueles que vamos levar a bandeira do que eu vou fazer. Eu vou assumir minha responsabilidade e vou fazer o que tem que ser feito para mudar a minha vida e a vida da minha família. Pai, eu te peço, chega no coração de cada um, derruba o orgulho, coloca o foco, tira a distração. Eu lhe peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Amanhã é sábado e teremos a leitura de Provérbios 30. Fica comigo aqui, amanhã estaremos juntos de novo. Vai estar no YouTube também, para quem não pegou desde o início, a gente sobe no YouTube. No YouTube você consegue ler, escutar com mais velocidade, é mais fácil, né? Vai estar lá daqui a pouco. Eu continuo na rádio, vou encerrar aqui agora com vocês no Instagram, no Instagram e no Facebook. Amém, queridos? Até amanhã. Continua.